Vamos entrar aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Tem muitas revelações para nós aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2 só. Lá tem boas mensagens. Pelo que, tendo este ministério, todos nós aqui recebemos um ministério. A palavra ministério quer dizer serviço. Todos nós recebemos um serviço, um ministério, que é da salvação da família. Essa semana eu estava estudando, meditando, naquele caso do carcereiro de Filipos. Aquele homem, entenda, ele teve um susto, ele era responsável de tomar conta de prisioneiros, de presos. Entre eles estava Paulo e Silas. Não que eles fossem criminosos, mas homens escrupulosos, homens avarentos, que exploravam uma moça, e simplesmente porque ela tinha um espírito de adivinhação. Quando o espírito foi expulso dela, então eles pararam com o lucro. Aí levaram Paulo e Silas até os pretores, chamados pretores, que eram os magistrados. E eles foram sumariamente julgados, foram açoitados com varas e foram trancados no cárcere. E o carcereiro recebeu a ordem que os guardasse com segurança. Então colocou eles no tronco amarrado, com corrente, acorrentados, e a porta fechada. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E quando eles entenderam que Deus estava no controle, eles começaram a cantar. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, as cadeias foram quebradas, as correntes, e as portas foram abertas. O carcereiro, quando viu aquilo, ele sabia que ele seria justiçado, ele seria condenado à morte. Então, antes que ele fosse condenado à morte, ele pegou a espada para se matar. Paulo disse: não faça isso, que estamos todos aqui, ninguém saiu, ninguém fugiu. Então ele, apavorado, diz, Atos capítulo 16, 30, olha só: e tirando-os para fora, diz: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Veja que ele não falou nada, nenhuma referência à família. Olha o que ele está dizendo: que eu faça, o que eu tenho que fazer para me salvar? Mas aí o Paulo com Silas responderam assim, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Opa, não é só para você não, amigo. Ele estava dizendo, é para a sua família também. E Paulo pregou a palavra e eles foram até batizados. Mas importa aqui que ele recebeu um ministério, você também. Na hora que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem um ministério de trazer toda a sua família, colocar toda a sua família no altar de Deus, na salvação. Aí ele vai dizer a seguir, o quê? Ele diz, segundo a misericórdia que nos foi feita. Assim, nós estamos aqui não porque somos melhores do que alguém, porque a Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo. Não foi um grupo de pessoas, amou todos. Então, nós fomos alcançados por essa misericórdia, por essa graça. E pode ter a certeza que nós fomos alcançados porque alguém estava orando por nós. Alguém estava intercedendo por nós. O próprio Paulo, que narra bem esse fato aqui, veja que ele se converteu depois daquele caso da morte de Estevão. Ele participou do apedrejamento, ele estava com todas as roupas, ou seja, ele tomou conta da roupa de todos estavam debaixo da sua autoridade quando apedrejaram Estevão. E o Estevão, então, na hora da morte, disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Imputar é atribuir, quer dizer, não lhes atribuas este pecado. Dia depois Paulo se converteu, mas eu estava pegando o livro de Romanos, capítulo 16, versículo 7, veja comigo: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então Paulo teve duas pessoas da família que se converteram antes. É isso que eu quero falar. Você não sabe, alguém da família do seu marido se converteu e colocou você na oração. Alguém da família da sua esposa, alguém da família da sua nora, verdade? Alguém da família do seu genro, alguém da família do seu cunhado, da sua cunhada. Na minha família foi assim. Na minha família eu contei que era mística. Minha família era aquela assim, de uma vela para Deus, outra para o diabo. Ia tudo quanto é lugar. Ensinava, era místico, ia aquela coisa toda. Mas eu tinha um cunhado, e casou com a minha irmã mais velha, a primogênita. A família dele toda era evangélica. E certamente eles intercederam por nós. Mas tem casos que às vezes não é nem parente, até amigo. Até pessoa que cima assim e cerca a pessoa com fé, cerca a pessoa com oração. Então nós estamos pela misericórdia. Eles também serão alcançados pela misericórdia.
Não fique dizendo, mas a família do meu marido é muito difícil, pastor Jaime. A família da minha mulher, aquele pessoal é um cão. Não. Pode ter certeza que assim como você foi alcançado, eles também serão. E às vezes, o que parece mais difícil torna mais fácil. Então você tem esse ministério, tem esse serviço, e é na misericórdia. Aí ele diz, e finalzinho do versículo, ele diz para nós assim, não desfalecemos, não podemos desanimar. Você não pode, tem que ficar até o final. A Bíblia diz ser fiel até quando? Até a morte. Não é só ser fiel ao Senhor, claro que é ao Senhor, mas fiel também o que Ele diz, fiel também na sua oração. Eu contei de uma senhora da Praça da Sé, não tinha igreja na São João ainda nessa época, estou nos 30 anos atrás. O marido dessa senhora era um profissional de mão cheia, um homem, entenda bem, mas que ia na igreja, mas não assistiu o culto, ficava só na porta da igreja. Ele bebia muito, muito mesmo. Ele falou assim, ô Germão, gosto muito de você, hein, Germão? Gosto muito de você, mas gostava de mim, mas não entrava na igreja, né? E nunca assistia a culto. Mas ela me contava a história dele. Até que um dia, como toda pessoa que está viva, um dia vai morrer, e ela morreu. Aí que ele bebeu mais ainda, né? A mulher que ele amava, né? Que cuidava dele, aí ele bebeu mais ainda, ele bebia e fumava muito também. Ele pegou um câncer no esôfago e ficou desenganado pelos médicos. Aí a filha dele que me contou, ele estava no hospital, cheio lá de acessos, né? E tudo isso para aquilo, e ele querendo tirar, nervoso, tiveram que amarrá-lo. Ele disse, não, eu quero morrer porque eu quero encontrar, vamos dizer que o nome dela fosse Maria, não é Maria só, não fictício, né? Eu quero encontrar Maria, eu quero encontrar Maria. E a filha dele chegou nessa hora, disse, papai, o senhor não vai encontrar a mamãe. Como é que eu não vou encontrar? Não, porque se o senhor morrer agora que o senhor está, o senhor não vai para o caminho que mamãe, o senhor não vai do caminho que mamãe entrou, que é Jesus. O senhor vai para a perdição eterna, ela foi para a salvação eterna. Ele parou assim, não, mas eu não quero. Então aí ela deu o plano da salvação, não lembro de todas as palavras, eu falei mais ou menos uns 30 anos. Ele aceitou Jesus e disse, pastor, logo depois ele morreu. Logo depois ele morreu. Irmão, não desfaleça, a sua oração não vai se perder. Ser fiel até o último dia que você ficar aqui. Depois que você for embora, Deus vai continuar a obra. Pode ter certeza. Vá declarando que a minha família, vai declarando, vamos dizer o nome do seu esposo, é José, o José é de Jesus. Mas pastor, José ele bebe, está amaldiçoado esse vício. José é de Jesus pela minha fé. A Bíblia diz que a fé chama à existência as coisas que não são, como se já fosse, Romanos 4,17. Então vai chamando a existência o seu filho, filha, genro, nora, neto, neta, pai, mãe, irmão, irmã, cunhado, cunhado, sobrinho, sobrinho, tio, tia, primo, prima, vai lá, amplia aí, vai. É um ministério que Deus lhe deu, você tem que fazer com amor esse ministério. Mas o Paulo vai dar um alerta, no 2, ele diz, antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Tem alguma coisa na sua vida que se for descoberta, vai trazer vergonha? Pare com essa coisa. Ela vai te envergonhar tanto na eternidade como pode te envergonhar agora, porque se há alguma coisa oculta que se for descoberta vai trazer vergonha, você tem que parar, se acertar com quem tem que se acertar, procurar a pessoa que você ofendeu, olha, eu quero te pedir perdão, entenda, eu errei contra você, precisando de casamento, marido e mulher, não adianta esconder, porque o que não aparecer agora vai aparecer no juízo. É claro, com um caso como esse, marido e mulher, não é você chegar assim logo de cara, né? E mulher, eu quero falar para você que eu quando está de cabeça fraca, eu te traí mais 10 vezes. A mulher, pum, morre lá, irmão. Não, você prepara, Deus vai preparar o caminho. Mas se foi época então que nem era de Jesus, não é nem para ficar citando muito, né? Entrando muito em detalhes, não. Mas o que eu quero explicar para você é isso: se tem alguma coisa que for descoberta, você tem que se acertar. Se subtraiu de alguma coisa, tem que acertar, porque o que não aparecer agora vai aparecer no juízo. E se eu mentir para você, não adianta eu chegar para Deus, Deus, me perdoa que eu menti para aquele irmão, para aquela irmã. Não, eu tenho que chegar, irmão, eu faltei com a verdade, você me perdoa. Não adianta, porque isso vai me envergonhar. Daniel falou, o profeta, que muitos ressuscitarão para a vergonha eterna. Não faça isso. Vai aparecer no dia do juízo. Tem coisas que você não tem que falar nem com o marido, nem com a mulher, nem com ninguém, é só com Deus. Foram pensamentos. Deus sabe quando eu olho para uma pessoa, o que está no meu coração. Deus sabe também em você. Tentação pode vir, mas você fecha a porta aqui, não, está amarrado, eu sou de Jesus, sou morto para o pecado. Você tem que não dar lugar. Se deu lugar, se aceitou, tem que se acertar, porque senão, isso vai lhe trazer vergonha um dia. Então você tem que rejeitar essas coisas. Como eu falei na eternidade, também agora.
O Salmo 66, versículo 18, diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. João 9,31 diz: Deus não ouve pecadores. Então vai chegar um dia que você vai precisar mesmo, vai ser a sua oração e não vai funcionar, você vai ser envergonhado. Isso aconteceu com o rei Saul. O rei, não precisa ler, 1 Samuel capítulo 28, versículos 4, 5 e 6. O Saul clamou a Deus e Deus não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Por quê? Porque tinha que se acertar. Ele não queria Deus, ele queria a ajuda de Deus. Você um dia vai precisar da ajuda de Deus e vai passar vergonha, não vai ter. Cadê o Deus que lhe fez? Cadê o Deus da minha vida? Cadê o Deus da Bíblia? Ele não vai poder te ouvir. Então, tem alguma coisa que está oculta, que ninguém vê, mas se for descoberta vai te trazer vergonha, pare com isso logo. Mas, e ele diz o que para nós? Não andando com astúcia. Astúcia aqui, a palavra é esperteza, malandragem, é sim, sim, não, não. Quando eu falei do erro, se for falar para alguém, não fala meia verdade, fala toda a verdade. Não use de esperteza, porque o seu Deus é conhecedor de todas as coisas. Lá em Marcos 5,33, aquela mulher que teve uma hemorragia, ela foi curada, mas ela falou uma coisa para Jesus, assim, ó: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe o quê? Toda a verdade. Então não pode usar esperteza, falar toda a verdade. Se abrir completamente e colocar a casa em ordem. Mas ele diz ainda: astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Que a pessoa começa a procurar aquelas pessoas que pregam o que ela quer. Quer dizer, pessoa que você sabe que não é bem aquilo, mas você quer aquilo. Paulo falou isso a Timóteo, 2 Timóteo 4,3. Ele diz 2 Timóteo 4,3. Olha o que ele disse lá: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, é o que ele quer, aí ele vai distorcer a palavra. Eu falei de manhã, parece cômico, mas é verdade. A pessoa diz assim: Salomão teve tantas mulheres, por que eu não posso ter mais uma? Pode dar, não. Nem nos pensamentos deixa entrar outra pessoa. O homem é marido de uma só mulher, a mulher de um só homem, até nos pensamentos. Se você deixar, você está atendendo a iniquidade no coração. Nunca ninguém mais, não faça isso. Então não procure um versículo da Bíblia para fundamentar o que você já sabe que é errado. Agora vem a parte mais forte da mensagem. O quê? E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Paulo também, vamos voltar no Paulo, ele vai colocar ali 1 Timóteo 1,19. Olha o que ele diz: conservando a fé e a boa consciência. O que é a boa consciência? Você está sempre lembrando de um monte de coisa que você fez. Aí não é, entenda bem, acusação, é a boa consciência. Existe a má, existe a boa. A boa é isso. Veja o que Davi falou. Davi falou no Salmo 51, versículo 3. Ele diz assim: olha o que ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você está sempre lembrando do pecado. O que é isso? Esse é Deus mostrando para você. É o Espírito Santo te convencendo. É mostrando para você, de vez em quando você lembra daquilo. Claro, se foi algo que já foi resolvido, confessado a Deus e a quem você ofendeu, se você lembrar, aí não é Deus, aí não é a boa consciência, é a má, porque aí é o diabo. A Bíblia fala, Apocalipse 12:10, que o diabo é o acusador de nossos irmãos, está lá, tá? Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, está vendo ali? Então, Deus não é acusador de ninguém. Quando Deus faz você lembrar de um erro, é como se ele falasse para você: ó, esse caso não foi resolvido, hein? Esse caso ainda existe, isso aí vai te prejudicar na eternidade, vai te prejudicar na oração, no julgamento, não só no julgamento final, como na oração. Toda oração é um julgamento, você vai ser envergonhado. Então existe essa boa consciência, que a pessoa vai lembrando, ela está sempre lembrando daquele fato, o pecado está sempre diante dela. Davi ainda entendeu bem do assunto no Salmo 32, versículo 4, ele disse assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Não é que de dia, não devo ficar pesando a mão, colocando acidente, uma porção de coisa, não. De dia e de noite, olha o que ele diz no final: o meu humor se tornou em sequidão de si.
Deus sempre faz você lembrar daquilo para você se acertar, não é te acusando, repito, ele não é acusador, acusador é o diabo. Quando é que vem a acusação? Quando você já resolveu o assunto, já pediu perdão a quem tinha que pedir, e aí você lembra daquilo, pastor, aquilo sempre, isso é o diabo. Você tem que falar alto e forte: Satanás, eu sou lavado, no seu caso, senhora, lavada no sangue de Jesus, cai fora, não aceita acusação não, porque pecado confessado é pecado o quê? Inexistente, ele não existe mais. Se foi confessado a Deus e a quem você ofendeu, se for o caso. Se foi só pensamento, você falou já com Deus, está resolvido. Não deixe o diabo te acusar. Agora, a boa consciência, volta no Timóteo lá, 1,19, que ele está falando aqui para nós: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Eles não aceitaram a advertência que Deus dava na consciência deles. Na consciência, que não é só a mente, não, é principalmente o coração. Kenneth Hagin, já é falecido, ele escreveu um livro dizendo: ouça o seu coração. Mas o coração do homem não é enganoso? Não, é que Deus fala ao seu coração. Deus fala ao coração, você tem que ficar atento. Então vem aquela lembrança, repito, se é coisa que já foi resolvida, não é Deus. Deus não lembrará dos seus pecados, é o diabo. Se alguém for conversar contigo e quiser lembrar, é alguém usado pelo diabo. Amigo, você quer ser usado pelo diabo? O que você está falando, o meu Deus não lembra mais. Você quer lembrar? Eu sou uma pessoa lavada no sangue de Jesus. Eu falei isso para um homem uma vez. Ele disse que ele tinha vergonha de ir na igreja dele, porque ele tinha errado. As pessoas vão ficar me olhando. Se quando alguém te olhar, manda a pessoa te olhar nos olhos e fala assim: olha para mim, eu sou lavado no sangue de Jesus. Pronto, acabou. Se houve confissão, acabou. O que eu estou falando é quando não houve confissão, aí é Deus, não é o diabo. O diabo é quando já foi confessado, não existe, e ele te acusa. Coloca isso no coração. Volta lá na segunda aos Coríntios 4:2. Vamos terminar. Aí ele diz então: e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pela manifestação da verdade, porque só a verdade que liberta, irmão. O Senhor Jesus chegou a dizer: eu sou a verdade. Eu gosto muito de fazer, às vezes, esse paralelo dos três principais, vamos dizer assim, homens da filosofia, ou pelo menos os chamados mestres da filosofia, seguindo até a ordem cronológica de Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos eles procuravam o quê? A verdade. Qualquer um, você vê, todo filósofo ele procurava a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E eles não querem. Os homens não querem. Ah, mas só veio antes e tudo. Não, estou falando no geral. Quer dizer, muitos estão procurando a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Então, se você quer resolver alguma coisa com Deus, sempre trabalhe com a verdade. Deus nunca vai estar na mentira, sempre com a verdade. Aí você vai vencer. Então, vamos recapitular. Deus lhe deu um ministério. O ministério que é pela graça, que é pela misericórdia, fique firme, não desfaleça. O ministério trazer toda a família, tem que ser valente. Quando é que eu cumpro esse ministério? Até a morte. Porque quando você já estiver velhinho, tem os netos, tem os bisnetos, e você continua. O dia que você foi, a sua oração continua valendo, como a oração daquela irmã da Praça da Sé. Ela foi embora, mas o marido, antes de ir embora, se converteu. Então você tem que fazer a sua parte, ser fiel até a morte. Então não desfaleça. Você tem o ministério, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Vai colocando a sua família, não é só na arca da salvação, não, é diante de Deus todos os dias. Oração, é combate. Não esqueça que Paulo estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele. Deus tem que ser contínua, constante, sem parar. Ali vai diante de Deus, vai funcionar, não de uma maneira, vamos dizer, desenfreada, louca, não, com sabedoria. Fulano é de Jesus. Um dia você vê ele bêbado: ah, meu Deus, não está funcionando a minha oração. Não adianta, Satanás, teu vício está amaldiçoado, ele é de Jesus. Por quê? Aí você mesmo fala: porque eu chamo à existência as coisas que não são como se já fossem. Você vai declarar, você vai sendo mais valente que o valente. O diabo quer mostrar para você, como fala: o que adianta você estar orando aí? O que adianta estar vendo campanha legal? O seu filho, o seu marido, não sei o quê. Aí você luta contra as evidências. Olha o que, crê. Eu brinco com as pessoas e digo: você crê que eu estou aqui? Você não precisa crer, você está me vendo. Então crê, isso é lutar contra as evidências, contra os fatos. Não, ele é de Jesus, ela é de Jesus, é o ministério que Deus lhe deu. Mas antes, veja quando você está em batalha espiritual, em guerra, que não tenha nada que venha te condenar,
que não venha nada que venha roubar a sua fé, que venha impedir, envergonhar você, tanto na oração, que Deus não pode, como Saul foi envergonhado, clamou a Deus, profetas, sacerdotes, sonhos, Deus não falou direto com ele, não falou mesmo, ele tinha que se arrepender primeiro. Deus não pode, ele falou lá, o homem cego falou, Deus não ouve a pecadores, esse é o homem que fala em João 9,31, então não tenha, se tem alguma coisa que vai te trazer vergonha, acerte, nós vamos orar agora, você se acerta com Deus, coloca a casa em ordem, aí nós vamos juntos para a batalha, você persevere, pode ter certeza o que há de vir virá. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Primeira oração, você com Deus, irmãozinho. Aqui, nós estamos aqui, mas tem pessoas pela televisão agora, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pessoas que ainda não convidaram Jesus para entrar na vida deles. Convide. Basta que você creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, que no coração você creia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e você diga, Jesus me salva, Ele vai te salvar. Não importa quem você for, você pode ter sido um homicida, sempre fala aqui, a família da vítima nunca vai te perdoar, Deus te perdoa. Ele disse, o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então toma uma decisão firme hoje, receba Jesus, eu quero a salvação. Aí o manto da salvação estará estendido para toda a sua casa. Não, eu já tomei essa decisão. Então, Jesus, não quero que nada venha me envergonhar, o Senhor sabe tudo a meu respeito, e abra o coração e fale com Ele.